Fala galera, aqui é o professor Diego Souza. Estou trazendo para vocês a correção da atividade do livro didático, aula de redação. Então vamos lá. Eu queria que vocês fossem de início logo, desculpando aí os barulhos externos, que o bairro aqui é bem movimentado e vão sempre aparecer alguns áudios, alguns áudios extras, mas que isso não vai atrapalhar aqui a nossa atividade, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui um texto para interpretação, certo? Um texto relativamente curto, do Rui Castro. Vivendo com o lixo. Há 10 anos, dei-me conta de que o aparelho de fax em minha bancada de trabalho só estava servindo para ocupar espaço suficiente para acomodar os 4 volumes do Lelo Universal, os 3 do Webster Dictionary e os 9 da História da Literatura Ocidental, de Otto Maria Carpo. Sei disso porque foi o que botei no lugar quando me livrei do bicho. Custei a perceber que há muito ninguém me mandava mensagens por fax, nem eu para ninguém. Não havia motivo para conservar o objeto que, apesar de meio úmido de maresia, ainda funcionava bem. Assim, dei-o para minha faxineira, que o aceitou empolgada, até concluir que também para ela aquele aparelho já era inútil, derrotado pelo e-mail. Perguntei-lhe outro dia o que tinha feito com o fax. Não se lembrava. É o que vive me perguntando. Para onde vão esses aparelhos depois que morrem? Com os eletrodomésticos é diferente. Antes de ir para o ferro velho, um liquidificador pode atravessar gerações. Mesmo que bata abacate, amendoim e gelo de hora em hora. Mas celulares, torres, teclados, monitores, notebooks, mouses, baterias, pilhas têm de ser regularmente jogado fora. Destino que também já atinge iPods, Kindles, Nooks e etc. Esses não por desgaste, mas por já superados. E para onde vão as embalagens de plástico disso tudo? Por mais que os órgãos do ambiente lutem para que as empresas que produzem ou vendem lixo eletrônico recebam de volta e lhe deem um fim adequado, chama-se a isto de logística reversa. Parte de seus componentes tóxicos continuam entre nós, no ar ou na água, onde não se espante se, numa dessas, seu café ou limonada vinha temperado com mercúrio, chumbo, berílio, cádmio ou arsênico. Afinal, para onde quer que se mande esse veneno, reciclado ou não, ele não tem como deixar o planeta. Então aí nós temos uma leitura até legal, Vamos para as questões. Que acontecimento desencadeou o texto de Rui Castro? E aí, o que é que vocês acham? Qual foi o acontecimento que desencadeou, que deu início ao texto? Vamos ver se vocês concordam comigo. O autor começa seu texto relatando uma constatação feita por ele 10 anos atrás. Ele se deu conta de que havia muito tempo que não utilizava mais aparelho de fax que tinha em sua bancada. Nem enviava, nem recebia mensagem por meio do aparelho. Certo? Então, assim, a história ela deu início, ela acabou se desencadeando quando ele constatou aquilo, que já fazia muito tempo que ele não utilizava aquele aparelho. Tanto que ele deu para a empregada, que também não tinha como utilizar, porque aquilo acabou obsoleto, sem utilização. Ok? Vejam aí se a resposta de vocês está mais ou menos parecida. Comentem abaixo aí do vídeo. Segunda questão. Transcreva no caderno as passagens iniciais do texto em que o autor deixa claro estar partindo de uma experiência. O que vocês colocaram? Há 10 anos, dei-me conta de que o aparelho de fax em minha bancada de trabalho só estava servindo para ocupar espaço. Sei disso
porque foi o que botei no lugar quando me livrei do bicho. Né? Então, assim, essa constatação aqui, ela está no primeiro parágrafo. Você apenas vai retirar, vai transcrever, vai reescrever. Certo? Uma atividadezinha fácil, não, ela é curta, certo? É questão de você ficar atento na leitura. Vamos para a próxima. Em determinado momento, Rui Castro deixa de tratar de sua experiência pessoal para começar a desenvolver uma reflexão mais ampla. Qual é a pergunta que no texto sinaliza essa transição do particular para o geral? Qual foi a pergunta? E aí, o que vocês acham? Colocaram o quê? A pergunta foi: é o que vivo me perguntando. Para onde vão esses aparelhos depois que morrem? Então, assim, pessoal, através dessa pergunta, né, é permitido, né, digamos assim, que o autor ele chama a atenção, né, de nós, leitores, para um fato, né, que em uma velocidade cada vez maior, muitos dos aparelhos, né, eletroeletrônicos, como computadores, tablets, celulares, né, e outros mais, que nós utilizamos se tornam obsoletos. Eles são substituídos por novos modelos. Né? E o que deve ser feito com esses aparelhos desgastados? Que é assim, né? Vamos só no exemplo. Você compra um celular hoje, aí está com vontade de trocá-lo. E o velho, o que é feito? Você pode dar para alguém, você pode vender, né? Mas se tiver quebrado, por exemplo, o que é feito? E a bateria? Né? Então, assim, isso chama a atenção para uma realidade que está cada vez mais presente, mais frequente. Ok? Temos outra pergunta aí. De que modo a questão mais geral abordada no texto se relaciona com o acontecimento pessoal que deu origem a ele? O que foi abordado aqui? Né? Ele se relaciona com algo que aconteceu com o autor do livro. Que acontecimento foi esse? O episódio pessoal relatado por Rui Castro, a constatação da inutilidade de um aparelho de fax e a necessidade de se desfazer dele. Tanto que ele já fazia muito tempo, olha só, lá no texto vem dizendo que é o quê? Né? 10 anos. 10 anos que ele tinha se desfeito. Por algum momento ele se lembrou daquilo. Né? Ele se lembrou. Certo? Então, assim, essa foi o acontecimento pessoal. Né? O acontecimento. E que ele percebeu que aquilo não tinha mais utilidade. Vocês conhecem alguém que utiliza fax ainda? Né? Pode ser que seja utilizado em empresas, mas com o avanço das tecnologias, hoje são enviados e-mails, né? O próprio WhatsApp, hoje em dia, as empresas estão utilizando, né? O WhatsApp Business, por exemplo, que é voltado para a empresa. Você consegue enviar e receber documento através do WhatsApp. Né? Eu acredito que possa haver ainda alguma empresa, algum órgão que utilize fax, mas está está sendo deixado de lado. Ok? Concordam com a afirmação aqui ou não? Comentem aí abaixo. Quarta questão. Podemos afirmar que o texto de Rui Castro tem como questão central um problema associado ao avanço tecnológico? Que problema é esse? E aí, o que é que vocês colocaram? Vamos lá. A questão central associada ao avanço tecnológico diz respeito à multiplicação de aparelhos que rapidamente são substituídos por outros mais novos. Né? Então, assim, isso já é da humanidade sempre querer algo, né? Principalmente isso tecnológico, mais atual, mais atualizado, mais moderno, né? Que facilite a sua vida. E assim, a gente também tem que ver que o acúmulo desses eletroeletrônicos, né? Eles devem ser corretamente descartados, né? Para evitar que esse lixo eletrônico polua o ambiente, né? E traga problemas para a saúde humana, né? Para a nossa saúde, porque assim vão juntando, e ao final isso vai prejudicando essas formas, né? Químicas que estão presentes, elas vão acabando voltando para o solo, para a nossa alimentação, voltando para a água que nós bebemos,
né? E isso até o próprio autor do texto ele está destacando lá no texto. Ok? Concordam ou não? Comentem aí. A quinta. No quarto parágrafo, o autor faz referência ao conceito de logística reversa. O que significa isso, logística reversa? De acordo com o texto. E aí? Segundo o autor, no contexto da discussão sobre o descarte de aparelhos eletroeletrônicos, logística reversa significa que as empresas que vendem seus produtos devem recebê-los de volta para um correto descarte. Certo? Assim, por exemplo, se você comprou um aparelho, né, de determinada marca, essa empresa ela deveria também receber quando esse aparelho já não estivesse mais funcionando, para ela mesmo descartar. Em grandes cidades, pessoal, a gente já vê, vocês podem até pesquisar, que existem essa questão dessa coleta. Mas em cidades pequenas como a nossa é muito difícil. Né? É muito difícil. Geralmente a pessoa joga qualquer coisa no lixo né, e vai para o aterro sanitário e pronto. Certo? Então, assim, a gente tem que perceber, né, que se essas empresas elas receberem os seus produtos que não funcionam mais, né, elas devem fazer o descarte por quê? Porque ela já dispõe de condição para manipular, né, esses componentes tóxicos. Ela também ficaria responsável por se desfazer desses equipamentos. Um reaproveitamento de peça, certo? Não sei, né, um reaproveitamento ou eles iriam queimá-los, né, que eles chamam de incinerar, mas eles teriam mais condições do que nós, os consumidores finais. Né? Porque a logística reversa seria importante para auxiliar o combate, auxiliar a combater o problema associado ao avanço tecnológico apontado no texto. Né? Por que isso é importante? A logística reversa eliminaria o problema do consumidor comum que não tem meios de se desfazer de aparelhos eletroeletrônicos sem correr o risco de poluir o ambiente. Né? Como eu falei anteriormente, as empresas elas têm muito mais condições. Agora, o que falta? Uma visão, né? Falta vontade. Ok? Então, assim, são questõezinhas fáceis, né? Rápidas de se fazerem. Vejam aí, corrijam, né? Se sua resposta estiver próxima, pode deixar, não há problema. Ok? Valeu e até a próxima aula.